preciosa, que é a que ele quer enfatizar, é a graça que custou o quê? A vida do Filho de Deus. Se custou a vida do Filho de Deus, não pode ser barato para nós. O que custou caro para Deus. Ela condena o pecado, mas justifica o pecador. Ela nos coloca sob o senhorio de Cristo. Deixa eu tentar resumir, trocando em miúdos o que ele está falando aqui. Nós temos um problema muito sério quando nós vamos falar de graça. E sabe qual é o problema sério? É porque muitas vezes nós entendemos que graça não tem custo. Então vamos pensar sobre o trabalho que você fez distribuindo livros da esperança. Não é? Você entregou na casa do vizinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso significa que esse livro não teve custo? Esse livro não teve custo? Não passou por uma gráfica, por uma equipe de profissionais, não teve que comprar matéria-prima? O livro não teve custo? Teve. Uma coisa que nós precisamos guardar é que na vida nada é de graça. Você concorda comigo? Às vezes um pai ou a mãe tem alguém, um filho já grande, que mora em casa e fala, aqui tudo é de graça. Não é? Roupa lavada aqui é de graça, almoço aqui é de graça, a energia aqui é de graça. Agora pergunta para o papai e a mamãe dele, se tudo que ele está mencionando ali é de graça. É? O que é de graça para mim significa que alguém pagou. Não é verdade? Eu vou contar um segredo para vocês. Hoje eu vou comer de graça. Você sabia disso? É de graça para mim. Mas o almoço não vem de graça. Ele teve que ser comprado, ele teve que ser preparado, deu trabalho. Dá trabalho. Então, quando nós falamos de graça, me parece que nós corremos o risco de falar de algo muito barato, porque para nós não custa nada. Mas aquilo que não custa nada para mim, custou caro para alguém. E é por isso que o Novo Testamento, ao falar sobre a graça, ele traz várias advertências para nós. Então vamos ver algumas das advertências brevemente mencionadas. A primeira delas está em Judas, verso 4, que eu não vou ler com vocês agora, você pode conferir na Bíblia, mas para a gente ganhar tempo eu vou apenas mencionar. Não transforme a graça de Deus em libertinagem. Em 2 Pedro 3,18, a graça não é algo que você recebe e fica por isso mesmo. Você precisa crescer na graça. Em Gálatas 5, verso 4, fala que é possível cair da graça, do lado de fora dela. Em Gálatas 2:21, há um alerta de que nós não devemos anular a graça, é possível anulá-la. Olha só que interessante. E em 2 Coríntios 6, verso 1, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. A graça deve ser algo caro para nós. Brevemente, no Novo Testamento, existe uma palavra para graça. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra para graça em grego é charis. Charis, que significa um dom, um presente. Não é? Nós temos, por exemplo, a palavra em português caridade, não é? Caridade, uma graça que nós recebemos, o amor de alguém caridoso, não é? Alguém gracioso. Bom, a ideia básica dessa palavra é favor, generosidade, atratividade. Alguém graciosa é alguém, uma pessoa bonita. Normalmente essa palavra é usada lá no contexto bíblico para saudar pessoas, onde você encontra em várias cartas do Novo Testamento
a seguinte saudação, ou no início, ou às vezes no final, dizendo: graça e paz da parte de Deus. É uma saudação que é usada. Você sabe o livro do Novo Testamento que mais usa a palavra caris? É o livro de Romanos, que é o livro da graça. Em Romanos, a graça é um favor, não um salário. É um presente gratuito, é uma generosidade. E essa mesma palavra é usada para descrever o que na Bíblia é escrito em grego carismata, que significa dons espirituais, presentes divinos que nós recebemos de Deus para exercermos algum serviço na igreja, por meio dos nossos dons e os nossos talentos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que eu considero o texto principal do Novo Testamento ao falar de graça. E esse aqui eu quero ler com os irmãos. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E o texto diz assim: a minha graça te basta. No contexto dessa passagem, nós encontramos o apóstolo Paulo. Ele tem alguma dificuldade que ele chama de espinho na carne. Muitos debates aí tentam discernir, definir qual é exatamente o problema que ele tem. Alguns até chegam a sugerir que era um problema nas vistas que ele adquiriu desde a época que ele cai do cavalo, não consegue enxergar direito, não é? Mas enfim, não dá para a gente bater o martelo e saber exatamente do que se trata. O fato é que ele diz que ele já orou a Deus várias vezes para que esse espinho da carne fosse embora, não é? Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Essa é a graça de Deus que basta para nós. Guarde bem essa passagem, guarde bem esse conceito, porque agora nós vamos lá para o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, a palavra para graça é ren. É uma palavra hebraica. E a ideia básica dessa palavra, guarde bem isso quando falarmos de graça. Graça tem a ver com os olhos, certo? E na maioria das traduções do Antigo Testamento, existe a expressão achar graça aos olhos de alguém. Como é que nós falamos isso na nossa linguagem em geral? A pessoa foi com tua cara, não é? Você caiu nas graças dessa pessoa. Ele foi com seu santo, alguns falam, né? Foi com sua cara, não é? E parece que quando a pessoa vai com a sua cara, as coisas ficam mais fáceis. Imagina quando você está numa fila, quem sabe de serviço público para ser atendido, ou na fila de um consulado, olhando, tentando tirar um visto para um país, e aí você olha para a cara dos atendentes, o que você tenta procurar? Qual é o que vai mais com a minha cara? Aquele ali é gente boa, tem cara que ele tem o jeito que ele vai com a minha cara, que eu vou achar graça aos olhos dele. Ele vai com a minha cara, ele vai me ajudar. Essa é a ideia básica, quando o Antigo Testamento usa a palavra graça. Achar graça aos olhos. Graça é algo que está nos olhos. Isso é muito importante de nós entendermos. Sabe o livro onde isso mais aparece? É o livro de Gênesis. E aparece ali 14 vezes. Eu quero chamar a sua atenção para a história principal, aonde tem o maior número de ocorrências dessa palavra. Eu diria que este talvez é o capítulo bíblico que melhor define o que é graça. Não de maneira conceitual, abstrata, mas de maneira bem palpável, concreta, a partir da narrativa de uma história. E você conhece bem essa história. Só que eu quero acrescentar alguns elementos nessa história para que você possa detectar nela melhor a ideia da graça que nós encontramos. A história se encontra
em Gênesis capítulo 32. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Essa é a história do reencontro de duas pessoas. É o reencontro de Jacó e Esaú. As crianças já sabem de cor essa história. Minha filhinha de quase 4 anos já conta sozinha essa história também. Mas essas histórias sempre têm algo para nos ensinar, não é verdade? Vamos orar ao Senhor para que essa história realmente fale ao nosso coração. Nosso grandioso Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, porque o Senhor olha para nós com os olhos da graça. Ajuda-nos, Pai, a encontrarmos esses olhos na medida que lemos essa história tão importante da Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler a história, eu gostaria de pedir a ajuda, eu vou colocar tudo na tela para ficar fácil, de um livro de Ellen White. Você pode ler com mais atenção hoje à tarde ou nesse final de semana. Está no PP ali em cima, quer dizer Patriarcas e Profetas, capítulo 18. E dentre as várias coisas bonitas que nós encontramos nesse capítulo, eu gostaria de destacar algumas delas. Nós encontramos aqui um Jacó que está viajando, e nessa viagem ele vai reencontrar o seu irmão. Sabe quanto tempo tem que ele não vê seu irmão? Sabe quanto tempo tem? 20 anos. Quanto tempo são 20 anos? 2 décadas? Quando foi o ano de 20 anos atrás? 1998, é isso? Tinha alguém que não tinha nascido ainda? Em 1998? Olha só! É um outro mundo. É um outro milênio, não é verdade? Estamos falando do tempo jurássico, do milênio atrás. 20 anos atrás. Você se lembra de 1998? Para aqueles que gostam de futebol, o Brasil jogou num país chamado França. Tinha um indivíduo chamado Zidane. Você assistiu esse jogo, que você que é mais velho, sabe que isso foi um desastre 20 anos atrás. Tem tempo, não tem? 20 anos atrás. Só para a gente situar um pouquinho na régua do tempo. 20 anos se passaram. E ele agora volta por aquela estrada que lhe é familiar. E quando a gente volta por uma estrada, que a gente não volta para ela há 20 anos atrás, sabe o que acontece ao longo da estrada? As memórias começam a voltar. Elas começam a despertar imagens do passado, as memórias. E sabe qual é a maior memória que pressiona esse Jacó que está em viagem? É a memória do seu pecado. Você sabe qual que é a maior consequência do pecado? Você sabe qual é a maior consequência que nós temos quando nós fazemos algo errado? Quando nós somos desleais? Quando nós nos envergonhamos daquilo que nós fazemos? Você sabe qual que é a marca, ou uma das marcas mais pesadas de consequências? É a marca da memória. Não é verdade? O erro já passou, as circunstâncias já mudaram, mas a memória continua ali. E esse é Jacó. 20 anos se passaram, mas o pecado que ele cometeu contra o seu irmão continuava vívido na sua memória. O engano que ele cometeu estava constantemente diante dele. Você já experimentou um pouco disso? Por meio da memória, ter algo toda hora diante de você?
Ele pensava nisso dia e noite. É claro que em algum momento a gente se distrai, a gente vai tocando a vida, mas em momentos de reflexão, a memória, ela volta. Não é verdade? E aqui ele tinha bastante tempo para pensar, para viajar, as memórias. E sabe o que a memória fazia com ele? O reprovava. A consciência o acusava ao longo da sua jornada. E o passado se levantava vividamente diante dele. É a memória do pecado. Memórias. Muitas vezes, nós somos escravos delas. Não é verdade? Tem gente que vive como escravo das memórias do passado. Por isso nós precisamos de uma grande quantidade de profissionais que nos ajudam, psicólogos, conselheiros e outros mais, que nos ajudem a lidar com as marcas do passado. Porque infelizmente, esse passado por meio da memória começa a determinar indevidamente o nosso presente. 20 anos. Mas Jacó continua escravo do seu engano. Para quem foi pior? Hein? Para quem foi pior? Foi pior para Esaú, que foi enganado, ou foi pior para Jacó, que enganou? É difícil da gente situar, mas convenhamos, Jacó continua escravo de algo que quem sabe para Esaú já passou. Trair, muitas vezes é pior do que ser traído. Não é? Não porque a gente está aliviando aquele que é traído, mas porque a memória do passado, ela é dura e ela escraviza o traidor. E agora essas memórias ficam ainda mais sérias, porque ele está para se reencontrar com essa pessoa que ele traiu 20 anos atrás. E ele sabe que agora é um acerto de contas que pode acontecer. Não é verdade? Ele sabe disso. E pense bem no contexto do Antigo Testamento, que tinha uma bênção para o primogênito. O primogênito ganhava uma bênção. Você sabe o que isso significa numa família sendo estruturada coletivamente e não individualmente como o dia de hoje? Sabe o que acontece com a riqueza da família? Para quem vai essa riqueza da família? Vai para o primogênito, porque ele agora tem a incumbência de administrar todos os recursos de uma grande família, inclusive dos seus irmãos. Então, se Jacó recebeu a bênção por meio do engano, e Jacó está retornando 20 anos depois, legalmente falando, o que é que Jacó pode fazer? Requerer para ele toda a riqueza, todos os recursos que até então Esaú estava usando na falta de Jacó. Mas foi Jacó que recebeu a bênção. Agora imagine se isso não adiciona mais complexidade à situação de Jacó. Porque a volta dele pode sinalizar para o seu irmão de que ele está ali para trazer para ele o que lhe pertence legalmente. E aqui nós chegamos no capítulo 32. E eu queria que você, se possível, fizesse uma comparação. Queria fazer uma pergunta. Quem aqui na igreja hoje tem a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ou Corrigida e Fiel? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Temos um aqui. Temos mais o quê? Tem mais alguém com a Revista e Corrigida? Ou Corrigida e Fiel, temos ali também. Temos ali também. Se você tiver na sua casa, dê uma comparada. A Bíblia que eu estou comigo aqui, ela é Almeida atualizada, revista atualizada.
O que a Almeida Revista Atualizada faz é suavizar um pouco a linguagem para que ela possa fazer mais sentido no nosso linguajar de hoje. Mas a Revista Corrigida, para esse capítulo, deixa a linguagem mais literal. E ela me ajuda a enfatizar o que nós vamos colocar juntos aqui, tá bom? Então depois você compare as Bíblias, para a gente ver o que eu estou falando aqui. Eu coloquei ARC ali na frente, significando Almeida Revista Corrigida, tá bom? O que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: nessa história, a graça tem a ver com os olhos. E, portanto, graça você encontra na face das pessoas. Pois bem, nessa história tem um jogo de palavras. Eu vou ensinar uma palavra para você também, para você guardar. Em hebraico, a palavra para face é panim. Panim é face, tá bom? Só que ela não significa apenas face, ela significa o que vai na frente. E o que vai na frente é a face, não é verdade? Em geral, quando nós conhecemos uma pessoa, a primeira parte dela que nós direcionamos o nosso olhar é para a face dela, não é? É o que nós vemos primeiro quando nós conhecemos uma pessoa. Então, panim significa a face, mas também significa o que vai na frente. A palavra panim aparece 16 vezes nesse capítulo, nessa parte ali. A Bíblia não tem o Word que você usa para digitar as coisas. Portanto, os autores bíblicos não tinham como colocar em negrito, não tinham como colocar em itálico, não tinham como marcar em amarelo. A única maneira que eles tinham para falar, preste atenção nessa palavra, é por meio da repetição. Então, quando você vê uma palavra bíblica repetindo muito, presta atenção, porque aquilo ali é importante. O primeiro momento que essa palavra aparece, e eu estou tirando ali da Revista Corrigida, para pegar o lado mais literal, é no capítulo 32, verso 3. E eu leio na minha revista e atualizada aqui na Nova Almeida. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si. Mas literalmente diz o quê? Mandou mensageiros diante da sua face, ou mandou mensageiros na frente, não é verdade? Panim na frente. Mandou mensageiros para o seu irmão, não é verdade? E olha só o que ele pede para o mensageiro dizer, está no verso 4. Ele fala assim: vão falar ao meu senhor Esaú, o seu servo Jacó mandou dizer isso. O que você encontra logo de início? Senhor Esaú e servo Jacó. O que você entende com essa mensagem? O que Jacó está tentando fazer? Acalmar. Senhor Esaú, o teu servo Jacó está chegando. E ele manda um mensageiro na frente, panim, diante da sua face. Não é verdade? E ele continua falando, olha, como estrangeiro eu morei com Labão, eu tenho muitos bois, jumentos, rebanhos, servos, e eu estou enviando este comunicado ao meu senhor, para o quê? No verso 5, a minha Bíblia fala assim, contar com favor na sua presença. Mas sabe literalmente o que está escrito ali? Na corrigida, achar graça aos olhos de Esaú. Então, eu estou mandando esse mensageiro aqui para quê? Para achar graça. E como é que Jacó está tentando encontrar a graça dos olhos de Esaú? Para que Esaú vá com a cara dele. Como ele está fazendo isso? Senhor Esaú, teu servo Jacó, ficou muito tempo fora. Sabe o que aconteceu nesse tempo fora? Pela graça de Deus, ganhei muito dinheiro. Estou cheio dos recursos aqui, olha os animais que ele conta, né?
Não dá para falar de conta bancária nessa época. Ele está contabilizando com os animais. Estou cheio de animais. O que é que ele está dizendo com isso, meu amigo? Não estou preocupado com dinheiro. Deus tem me abençoado. Não vim requerer nada. E isso é o que o mensageiro está falando. Mas sabe o que o mensageiro traz de mensagem de volta? No verso 6. O que está escrito ali? O mensageiro volta e fala: nós falamos com teu irmão Esaú, ele está vindo para encontrar com o Senhor, e tem mais um pessoalzinho com ele. 400 homens. É um exército. Não é verdade? E nessa hora, com 400 homens, o verso 7 nos diz que Jacó teve medo e ficou, o quê? Angustiado. Você pode imaginar o tamanho da angústia que Jacó tem agora? Meu irmão está vindo para valer. E ele vai vir para destruir tudo. Ele está vindo com um exército, e eu estou com família aqui, com mulheres, com crianças. Não tenho a menor chance. 20 anos atrás. Um erro que cometi, e agora vou pagar por ele. Dá uma olhadinha no verso 10. Ele vai falar com Deus. E o que ele vai dizer no verso 10? Senhor Deus, o que está para acontecer comigo, está tudo certo. É assim mesmo. É o que eu mereço. E quando eu falo com o Senhor agora, eu quero dizer que eu sou completamente indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que o Senhor tem usado para com o teu servo desde 20 anos atrás. Eu fiz algo ruim, eu fiz algo mal. Eu atravessei de lá para cá só com um cajado na mão, e agora olha só quanta riqueza eu tenho. 2 grupos estão comigo. Verso 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Você já sentiu medo de alguém que viria para acertar contas com você devidamente? Com ele tendo razão? Tenho medo. E sou completamente indigno. Ele vai mandar um mensageiro de novo. Não é verdade? Dá uma olhadinha no verso 13. Depois de passar ali naquela noite, Jacó separou do que tinha consigo, o quê? Um presente. Qual é a função de um presente num contexto desse? Presentinho. Bacana. Não é verdade? Tentando de novo acalmar a fera que está vindo com 400 homens. Um presentinho no verso 13. E então, no verso 16, nós vemos o presentinho dele, os vários animais. E aonde é que esse presente vai, meus queridos? Esse presente vai, panim. Esse presente vai na frente. Esse presente vai na face. Não é verdade? Versos 16 e 17. Entregou-o aos seus servos. E então disse: vão à minha frente, panim. Vão na minha face. E deixe espaço entre rebanho e rebanho. E no verso 17, quando Esaú, meu irmão, perguntar, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você está trazendo, qual é a resposta? São do seu servo Jacó. É um presente
que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E ele está vindo lá atrás. Não é? Ele está vindo lá atrás. E então nós lemos no verso 20 e 21. Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim. Como é que ele pensava? Qual que é o pensamento de Jacó? Eu o aplacarei, o apaziguarei. Aqui é a palavra bíblica para propiciação. Você conhece essa palavra? Aplacar a ira. Com um presente que me antecede, com um presente que vai na frente, no presente que é panim, no presente que é a minha face. Depois eu o verei pessoalmente. Depois ele vai ver a minha face. E talvez, quem está com a revista corrigida aí para me ajudar? O que está escrito na sua versão? Me ajuda. O que vai acontecer? Quem sabe ele me aceitará. Quem tem outra versão aí? Que tem a ver com a face. Quem sabe? Oi? Quem sabe ele vai aceitar a minha face. Lembre-se disso. Quem sabe ele vai aceitar a minha face. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para você entender como que a linguagem da história vai estabelecendo uma lógica. E a pergunta é a seguinte: quando você faz algo errado para alguém, o que você tem vergonha de fazer? Se eu faço algo errado com Jean, não é? Qual é a primeira coisa, se eu sou alguém que tem vergonha na cara, não é porque tem muita gente que não tem, mas se eu tenho vergonha na cara, qual é a primeira coisa que eu tenho dificuldade de fazer com Jean? Primeira coisa, olhar no rosto dele. Não é verdade? Porque eu de olhar no rosto dele, meu rosto já fica todo vermelho de vergonha. Se for alguém com vergonha na cara. Não é? Alguém que tem noção das coisas. Então eu não consigo olhar na face dele. Porque ele não vai aceitar, na linguagem bíblica literal, ele não vai aceitar a minha face. Ele não vai com a minha cara. Eu não vou achar graça aos olhos dele. Porque eu fiz algo de errado com ele. Então sabe o que eu faço? Se eu sou um Jacó, eu não vou encontrar com ele face a face. Eu faço com que outras coisas sejam a minha face para Esaú. E sabe quem é a face de Jacó para Esaú de início? Quem é o panim? O que vai na frente? É um mensageiro. É um mensageiro que é a face de Jacó. Não é verdade? O mensageiro não deu conta, vem ele com todo o seu exército. Vamos agora apostar numa outra face. Qual é a face agora? Qual é o panim? O que vai na frente de Esaú? É um presente. E aí depois que Esaú olhar a face do presente, aí ele vai ver a minha face. Quem sabe porque ele viu a face do presente primeiro, ele aceite a minha face real. Quem sabe eu encontre graça nos olhos dele, se ele encontrar primeiro o meu presente. Sabe o que está ocorrendo nessa história? O que está ocorrendo nessa história é um homem tentando usar máscaras. Máscaras para ser aceito. Máscaras para que ele possa encontrar graça aos olhos daquele que olha não a sua face de verdade, mas a sua máscara. Para que Esaú possa olhar o dinheiro, o presente, os bens, mas não olhar diretamente a face de alguém que no fundo, é um mentiroso, é um enganador, é um hipócrita. E eu fico me perguntando,
Será que nós também não agimos como Jacó hoje? Será que também nós não temos algumas máscaras, alguns presentes, alguns mensageiros, algumas coisas que nós colocamos na frente para que os outros possam ver essa máscara e não a face real do que eu sou, para que eu seja aceito, para que ele vá com a minha cara? Porque se ele olhar de fato a minha face como ela é de verdade, provavelmente eu não vou achar graça aos olhos dessa pessoa. Ele não vai aceitar a minha face. O quadro que nós temos na narrativa é a face de Esaú de um lado, a face de Jacó no outro, e no meio um grande presente. E a face de Jacó está escondida atrás da face do presente. E tudo aquilo que Esaú está vendo é o paninho do presente, a face do presente. E aí depois sim, eu vou olhar para a face dele. Quem sabe assim, ele vai achar graça na minha face. Percebe a história da graça? A história que tem tudo a ver com os olhos, tem tudo a ver com a face, e tem tudo a ver com as máscaras que nós preparamos para que sejamos aceitos. Mas o fato é que nesse contexto, antes de Jacó encontrar com Esaú, placar a sua ira, depois ele ver a sua face, talvez ele levante a minha face, talvez ele me aceite, ele vá com minha cara. Antes de ele encontrar Esaú, ele se encontra primeiro com Deus. Não é essa a história? E eu leio com vocês o 32, 24. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. A noite inteira lutando, brigando. Eu quero te fazer uma pergunta. Com o que Jacó lutava nessa noite? Porque se fosse o homem apenas, o homem diz aqui na continuidade da história, fala, tá bom, a gente já brigou bastante, deixa eu ir embora. E ele diz o quê? Não, senhor, vamos continuar aqui. Vamos continuar brigando. Vamos continuar lutando. Então, a luta de Jacó não é meramente a luta com um homem. Com o que Jacó está lutando? Jacó está lutando com a sua própria identidade. Jacó está lutando contra a sua culpa acumulada com os anos. Jacó está lutando com a sua memória. Se eu só pudesse pegar uma borracha e apagar essa borrada que eu fiz 20 anos atrás, por que eu não posso mudar o passado? Por que eu tenho que encontrar agora com meu irmão Esaú? Por que eu tenho que receber dele o justo acerto de contas? Por quê? E ele começa a lutar. No verso 26, o homem pede para ir, porque já está amanhecendo. E ele diz o quê? Eu não o deixarei ir, se você primeiro não me abençoar. Qual é a bênção que Jacó está procurando? Qual é a bênção que ele está procurando? É a bênção do perdão. É a bênção de alguém olhar para ele e dizer, passou, foi embora, ficou lá atrás, não faz parte da sua vida hoje, agora, mudou, virou a página, você é uma outra pessoa. Mas Jacó não tem o poder de fazer isso, por isso eu não vou te deixar ir, enquanto não me abençoares. Enquanto eu não for ser salvo. E então no verso 30,
O que nós lemos? Nós lemos que Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel. Você se lembra de uma palavrinha que a gente mencionou antes aqui, não é? El, no final, uma palavra para Deus. Mas Peni tem a ver com panim. É a face de Deus. Não é verdade? E olha só por que ele coloca o nome desse lugar de Peniel. Sabe por quê? Porque eu vi Deus face a face. Eu pensei que estava lutando com um homem, mas eu estava lutando no fundo com Deus. E eu vi a face de Deus. Eu o vi face a face. E eu não morri. Você se lembra na Bíblia? A experiência de pessoas que não querem olhar nos olhos de Deus face a face, porque sabem que vão morrer. Você se lembra da história de Isaías? Ai de mim! Porque eu sou alguém impuro, com lábios impuros, vivo no meio de um povo impuro, e meus olhos viram o rei. Vou morrer. E a mesma coisa Jacó aqui diz, mas eu vi a face, eu vi o panim de Deus. Eu não morri. Deus não me destruiu. E no verso 31, nasce o sol, quando ele atravessava Peniel. E sabe mais? No verso 31, ele mancava de uma coxa. Quero fazer uma pergunta para você. O que Jacó pediu mesmo daquele homem que é Deus? Eu não vou parar de lutar enquanto não me abençoar. Eu estou lutando aqui hoje à noite porque eu sei que amanhã eu vou para a guerra e eu sei que vou morrer. Então eu preciso de uma bênção, eu preciso de força, eu preciso, quem sabe, de um exército maior para dar conta. Ok, você quer bênção? O homem toca na coxa dele e ele começa a mancar. Normalmente nós pedimos uma bênção para termos algo melhor, não pior. Normalmente nós pedimos a bênção para sermos mais fortes, não mais fracos. Mas a bênção que Deus deu para ele naquela noite, naquela manhã, foi a bênção do enfraquecimento. Você já recebeu essa bênção alguma vez? Você pediu força e veio mais fraqueza? A bênção do enfraquecimento. Sabe do que esse texto me lembra? Eu orei para Deus tirar essa fraqueza de mim. Mas a resposta dele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque é nelas que vai se aperfeiçoar o poder de Deus. Ao invés de Deus dar poder para Jacó ir para a luta, Deus deu a bênção do enfraquecimento. Deus deu a ele a consciência ainda mais clara de quão fraco, tão frágil, tão indigno ele é. E ele vai para a batalha, mancando. E eu fico me perguntando se a bênção do enfraquecimento não é a bênção que muitas vezes nós precisamos para entendermos de fato quem deve ter o controle da nossa vida. Eu olhei para a face de Deus e eu sobrevivi. Se eu pude enfrentar a face de Deus, agora eu posso enfrentar a face do meu irmão. Não é verdade? Porque quando nós fazemos algo errado contra alguém, quando nós traímos alguém, nós não estamos pecando meramente contra essa pessoa. Nós estamos pecando, sobretudo, contra Deus. E naquela noite, Jacó entendeu que nos olhos de Deus, ele encontrou graça.
Ele pôde olhar a face de Deus sem máscaras, sem presentes, sem mensageiros. Ele pôde olhar com a sua face de traidor, de pecador, de indigno. E ele pôde encontrar graça. Ele pôde encontrar graça. Peniel. Eu vi a face de Deus e sobrevivi. Vamos concluir a história no capítulo 33, verso 3. Ele mesmo adiantando-se, Panim, ele mesmo indo na frente, ele mesmo dando a face agora, pela primeira vez na história, Jacó agora vai mostrar a sua face de verdade, sem máscaras. Ele se adianta, ele vai com a face que ele tem, se prostra em terra 7 vezes, se aproxima do seu irmão. E aqui nós temos um dos encontros mais belos das Escrituras. Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, o beijou e choraram. Um choro das memórias de 20 anos atrás. Eles estão chorando. Eles estão chorando. E então Esaú levanta os olhos, vê as mulheres e meninos e fala: quem são esses que estão com você? E Jacó responde: são os filhos com que Deus agraciou este servo. Se aproximaram as servas, elas e os filhos todos se prostraram. E então vem uma pergunta muito interessante no verso 8. Jacó, qual é o seu propósito com todos esses grupos que eu encontrei na sua frente? Qual é o seu propósito com todos esses panins, com todas essas faces que eu encontrei antes de encontrar a sua face de verdade? E a resposta de Jacó, qual é? Qual é o propósito com tudo isso? Para que eu pudesse achar graça aos teus olhos. Foi para isso. Sabe o que Esaú responde? Eu tenho muitos bens, pode guardar isso tudo com você. Você sabe qual o efeito das máscaras de Jacó nesse encontro? 0, bem grande. Essas máscaras não tinham poder nenhum de encontrar graça aos olhos de Esaú. Mas sabe o que tinha poder? Se você chegar em casa para ler o Patriarcas e Profetas, naquele capítulo que eu mencionei, naquela noite, enquanto Jacó lutava com Deus, sabe o que Deus fez com Esaú? Deus tocou o coração de Esaú, amoleceu o seu coração. Mas o foco da história não está apenas no coração de Esaú. Eu quero que você continue lendo comigo. Em geral, nossa impressão de Esaú é de alguém muito ruim na Bíblia, né? Ele tem as bolas fora dele. Mas dá uma olhada nisso daqui. Jacó insiste no verso 10. Se eu alcancei favor na sua presença, se eu achei graça aos seus olhos, peço que aceite o presente. Porque eu vi a tua face. E quando eu olhei para a sua face, é como se eu estivesse contemplando a face de Deus. E Jacó pode falar isso, porque na noite anterior ele viu a face de Deus. Mas nesse dia, ao encontrar com Esaú, sabe o que ele encontra ali? A mesma face. Panim, na tua face, eu encontrei a face de Deus. Uma face
de olhos que expressam misericórdia, de olhos que expressam graça, de olhos que expressam o perdão. Eu vi na tua face a face de Deus. Como é a tua face para as pessoas? Pessoas que te traíram, pessoas que te magoaram, pessoas que te machucaram, mas que se arrependeram verdadeiramente e guardam no profundo da sua alma as duras memórias de um passado do qual ele não se orgulha, e que, se ele pudesse, ele apagaria das memórias. Qual é a tua face para essa pessoa? Quando essa pessoa que não quer olhar para a sua face, pela vergonha, usando as máscaras, se ela chega a olhar na tua face, que face ela vê? Ela vê a face de Deus? Ela vê os olhos de Deus? Essa é a história, a maior história de graça que nós podemos encontrar na Bíblia. Achar graça aos olhos das pessoas. E Deus nos promete a bênção do esquecimento. Não é verdade? Olha só, Jacó aparece nesse verso. No capítulo 43 de Isaías, verso 1. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, como referência a todo Israel, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, pelo teu nome, tu és meu. No verso 4. Visto que foste precioso, o quê? Aos meus olhos. Esses são os olhos de Deus. Essa é a face de Deus. E ele continua dizendo: não vos lembreis das coisas passadas. Eu te proíbo, Jacó, de ficar se lembrando dessas memórias terríveis do passado. Não se lembre das coisas passadas. Não se lembre dessas coisas antigas. Porque eu faço uma coisa nova. Virou a página. E eu vou colocar um caminho no meio do deserto. Eu vou colocar rios no meio da seca. Porque eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões. E por amor de mim, dos teus pecados, eu não me lembro. Sabe por que Deus nos proíbe de lembrarmos dos pecados do passado? Porque Ele não lembra. E se Ele não lembra, você não tem que lembrar também. É bem verdade que essa é uma linguagem poética, não é mesmo? Não dá amnésia em Deus. Deus não perde a sua onisciência. Assim como não dá amnésia em você e em mim também. Do ponto de vista literal, a gente continua lembrando das coisas. Não é verdade? Mas sabe o que muda? O que muda é a maneira como a gente lida com essas memórias. Nós nos lembramos dessas memórias, mas não mais com o peso, não mais com a condenação, não mais com a culpa, mas nós nos lembramos dessas histórias, das nossas memórias, para testificar, para testemunhar, para dizer para as pessoas que a graça de Deus é maior do que minha culpa, que a graça de Deus é maior do que minha indignidade. E a história de Jacó continua registrada aqui, para que pessoas possam olhar para essa história e não observar meramente o quão ruim é Jacó, mas é para observar o quão grande é a graça de Deus.
Quão grandes são os olhos de Deus, a sua face, que olha para nós com misericórdia enquanto estamos lutando. Que olha para nós com graça quando estamos tentando trazer presentes, mandar mensageiros e usando máscaras. A graça de Deus é maior. Nós podemos olhar para os olhos de Deus, para a sua face, e encontrar ali a graça de um Deus poderoso. Mas eu gostaria que você saísse desse lugar, não apenas olhando para essa face de Deus, mas assim como Esaú, sendo a face de Deus para as outras pessoas, para que elas possam dizer: eu vi na sua face, a face de Deus. Que a graça possa ser não apenas algo que transforme a nossa vida, mas possa ser também o brilho dos nossos olhos, o corar da nossa face, ao olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor. Que as pessoas possam olhar nos nossos olhos, os olhos de Deus. E para olharmos para os olhos de Deus, devemos descansar no seu amor. Sob seu amor me reclino e descanso, ainda que noite confiante eu estou, sob suas asas vou sempre abrigado. Seu filho já sou. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas, sob seu amor abacentirei paz e alegria infinitas. Sob sua mão, meu refúgio eu encontro. Pode minha alma feliz descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas, sob seu amor abacentirei
Vamos orar ao Senhor? Nosso amado Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, porque podemos encontrar na Tua face, nos Teus olhos, uma graça que é maior que a nossa indignidade, que a nossa pecaminosidade, do que os nossos erros. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não quer se lembrar daquilo que nós não temos orgulho de se lembrar. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá a graça. Obrigado porque o Senhor apaga as nossas transgressões. Ajuda-nos, Senhor, a lidarmos com essas memórias do passado. Quem sabe não são memórias de 20 anos atrás, mas são memórias que ainda têm incomodado a mente e o coração dos teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a lidarmos com essas memórias, não com o peso da acusação, não com o peso da culpa, mas com a alegria de observar os olhos de um Deus que é maior do que qualquer dessas coisas. E ao contarmos da nossa história para outras pessoas, não a contaremos com vergonha, mas contaremos com gratidão, porque se o Senhor é capaz de mudar a nossa história, o Senhor também é capaz de mudar a história de pessoas que precisam de esperança e que precisam de graça. Que a nossa vida, Pai, seja um testemunho e um monumento da sua graça. E nesse processo desse testemunho, nós pedimos que nós possamos ter a força que Esaú teve, de olhar para as pessoas ao nosso redor, que têm nos machucado, que têm nos traído, que têm feito o que é mal. E para essas pessoas que estão envergonhadas e arrependidas, que elas possam encontrar nos nossos olhos, os olhos de Deus. Que ao olharem para a nossa face, elas possam encontrar a Tua face. Como podemos, Pai, fazer diferente? Como podemos ter uma face diferente da face que olhou para nós com graça? É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lembrando que hoje é o nosso almoço, o almoço onde todos estão convidados. Então, se você não sabia que estava tendo almoço hoje com toda a igreja, você pode participar. Vai na sua casa, traga um prato aí especial, lembrando que não pode ter carne. E os que já têm os pratos combinados, corram em casa e já busquem. Nós vamos começar o almoço bem rápido, nós não iremos demorar muito para fazer oração. Estão todos convidados, um feliz sábado, e agora nós vamos cantar enquanto os diáconos vão organizando a saída. E no 141, o dia não sei.